No vídeo anterior vimos o começo de toda a trajetória do cinema. Sua história, as primeiras invenções para se ter imagens e seus inventores. A evolução cinematográfica. O cinema do fim do século XIX até os anos 90 do século XX. Neste vídeo veremos o cinema do ano 2000 até os dias de hoje. A história do Oscar e seus vencedores. Os atores que mais fizeram filmes e quais foram estes filmes. E por fim, o cinema brasileiro e sua história. Apesar de tanta concorrência que o cinema vem sofrendo nos últimos tempos, seja pelos canais abertos de televisões, pelos canais de assinatura e programações na internet, ainda assim, existem os amantes da sétima arte, que não medem esforços para irem às salas de cinema e assistir a um bom filme. O cinema foi, e sempre será um atrativo diferenciado em se tratando de entretenimento. Ficar de frente da telona, com aquela imagem impressionante, sonorização de alto nível, além do conforto das poltronas, fazem do cinema uma ótima opção de lazer e bem-estar para a alma e o corpo humano. Por isso que o cinema é a arte mais popular do mundo. Anos 2000 até os dias de hoje. Com o fim do século XX, no ano 2000, e o início do século XXI, no ano 2001, a indústria cinematográfica evoluiu tremendamente. Através de novas tendências e avanços tecnológicos, houve uma transformação no cenário mundial do cinema. Os roteiristas, produtores, diretores, atores, bem como a explosão dos filmes de super-heróis, inovaram a nova forma de fazer a sétima arte. Com isso, novas gerações de cineastas puderam ter suas independências e seus espaços na produção de conteúdo para o cinema. Outra importante inovação cinematográfica foi o chamado cinema digital, fazendo com que vários estúdios passassem a fazer gravações e edições de conteúdos digitalizados. Com isso, as criações de filmes ficaram mais bem elaborados e com efeitos especiais extraordinários. E no ano de 2002, um consórcio de empreendedores dos principais estúdios de Hollywood lançaram o sistema digital denominado de Digital Cinema Initiatives. Esse, por sua vez, substituiu os filmes que eram no formato analógico e em rolos, e passaram a ser gravados em câmeras de alta definição e armazenados em servidores digitais. Com isso, as distribuições dos filmes chegam aos cinemas por meio de redes de fibra ótica, satélite ou internet, tornando até mesmo esse processo mais barato, já que os mesmos não são mais enviados por algum tipo de veículo motorizado. Esses filmes, ao chegarem nos cinemas, são armazenados em servidores locais. Com isso, quando o filme for exibido, ele é reproduzido diretamente deste servidor, proporcionando aos espectadores um filme com uma qualidade de imagem, efeitos sonoros e visuais muito superiores ao sistema antigo. A seguir veremos alguns filmes que foram exibidos nas salas de cinema pelos anos a partir de 2000. No ano de 2000, Gladiador. O Patriota. 60 segundos. X-Men o filme. Outono em Nova York. E o filme infantil, Dinossauro. Em 2001, Náufrago. Homens de Honra. Círculo de Fogo. Pearl Harbor. Velozes e Furiosos. Harry Potter. E o filme infantil Shrek. Em 2002, O Senhor dos Anéis. Falcão Negro em Perigo. O Conde de Monte Cristo. O Homem-Aranha. A Identidade Bourne. E o filme infantil, A Era do Gelo. No ano de 2003, Piratas do Caribe. Lágrimas de Sol. SWAT, Comando Especial. E o filme infantil, Procurando Nemo. Em 2004, A Paixão de Cristo. Troia. Eu, Robô. Alien vs Predador. Rei Arthur. Chamas de Vingança. E o filme infantil, Os Incríveis. No ano de 2005, Batman. As Crônicas de Nárnia. Quarteto Fantástico. Voo United de 93. King Kong. E o filme infantil, Madagascar. Em 2006, Firewall, Segurança em Risco. O Código da Vinci. As Torres Gêmeas. Anjos da Vida. E o filme infantil, Carros. No ano de 2007, Atirador. Transformers. Instinto Secreto.
E o filme infantil, A Família do Futuro. Em 2008, 10.000 anos antes de Cristo. Homem de Ferro. O Incrível Hulk. Busca Implacável. E o filme infantil, Kung Fu Panda. Em 2009, Anjos e Demônios. Intrigas de Estado. O Sequestro do Metrô 123. O filme 2012. Avatar. Sempre ao seu lado. E o filme infantil, API, Altas Aventuras. A partir de agora iremos destacar os filmes de maiores bilheterias mundiais entre os anos de 2010 até o momento em que esse vídeo foi finalizado. No ano de 2010, o filme infantil, Toy Story, Parte 3, com renda próxima a 1 bilhão e 67 milhões de dólares. Em 2011, o filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte, com cifras em torno de 1 bilhão e 342 milhões de dólares. Em 2012, o filme, Os Vingadores, com cifras em torno de 1 bilhão, 519 milhões de dólares. No ano de 2013, o filme infantil, Frozen, com renda em torno de 1 bilhão, 280 milhões de dólares. Em 2014, foi o filme Transformers, A Era da Extinção, com cifras próximo a 1 bilhão, 105 milhões de dólares. No ano de 2015, o filme Star Wars, Episódio 7, O Despertar da Força, com renda em torno de 2 bilhões e 70 milhões de dólares. Em 2016, o filme Capitão América, Guerra Civil, com cifras próximo a 1 bilhão, 154 milhões de dólares. Em 2017, o filme Star Wars, Episódio 8, Os Últimos Jedi, com faturamento próximo de 1 bilhão, 333 milhões de dólares. No ano de 2018, o filme Vingadores, Guerra Infinita, com renda em torno de 2 bilhões, 49 milhões de dólares. Já em 2019, o filme Vingadores, Ultimato, com uma renda próxima a 2 bilhões e 800 milhões de dólares, tornou-se o filme com a maior bilheteria da história do cinema. Em 2020, o filme de anime japonês, Demon Slayer, com faturamento em torno de 508 milhões de dólares, foi o primeiro filme a ter um faturamento acima dos filmes de Hollywood. No ano de 2021, o filme Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, com faturamento chegando aos 1 bilhão, 913 milhões de dólares. Em 2022, o filme Avatar, O Caminho da Água, com renda próxima a 2 bilhões, 320 milhões de dólares. Já em 2023, o filme Barbie, com cifras próximas a 1 bilhão, 445 milhões de dólares. Em 2024, até o momento de finalização deste conteúdo, o filme com maior faturamento por enquanto é Duna, Parte 2, com cifras chegando aos 709 milhões de dólares. A história do Oscar. Como foi já visto no vídeo anterior, a primeira cerimônia do Oscar aconteceu no dia 16 de maio de 1929, no Hotel Roosevelt, em Hollywood, Califórnia. Foi apresentada pelo ator Douglas Fairbanks e pelo diretor William Churchill de Mayo. Naquela ocasião, foram presenteadas com 15 estatuetas. O primeiro ator a receber foi Emil Jannings. Hoje em dia, por volta de 9.500 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográfica participam da votação, elegendo os melhores do cinema de cada categoria. E a cerimônia de entrega das estatuetas acontece, desde o ano de 2002, no Dolby Theatre, Los Angeles, Estados Unidos. No ano de 1953, aconteceu a primeira cerimônia televisionada, mas somente foi vista nos Estados Unidos e no Canadá. Já no ano de 1966, a cerimônia passou a ser exibida a cores. A partir de 1969, sua exibição, enfim, passou a ser transmitida internacionalmente. E hoje em dia, mais de 200 países recebem ao vivo a transmissão da entrega do Oscar, bem como são contabilizadas mais de 1 bilhão de pessoas que acompanham. Os filmes que mais foram agraciados com a premiação do Oscar são Titanic, em 1998, O Senhor dos Anéis, em 2004, Ben-Hur, em 1960. Estes receberam 11 estatuetas. E com a premiação de 10 estatuetas foram os filmes West Side Story, em português, Amor Sublime Amor, em 1962. E em 1939,
o filme Gone with the Wind, em português, E o Vento Levou. Já os artistas que mais foram presenteados temos: o produtor Walt Disney com 22 estatuetas. O compositor Alfred Newman com 9 prêmios. Receberam 8 estatuetas, a figurinista Edith Head, o compositor Alan Menken e o produtor Fred King. Presenteados com 7 estatuetas, Gary Hidstrom, designer de som. E Rick Baker, maquiador. Receberam 6 prêmios, Billy Wilder, produtor, diretor e roteirista. E o artista de efeitos visuais, Dennis Muren. Com 5 estatuetas temos, John Williams, compositor. Lily Wheeler, diretor de arte. Francis Ford Coppola, produtor, diretor e roteirista. O produtor e diretor, John Ford. O compositor, Johnny Green. Alfonso Cuarón, diretor, editor e diretor de fotografia. E ainda John Barry, compositor. Com 4 estatuetas a atriz Catherine Poon. E presenteados com 3 estatuetas temos, os atores Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan. As atrizes Frances McDormand, Ingrid Bergman e Meryl Streep. Além de uma lista enorme de artistas que receberam 2 e 1 estatuetas. Os 10 atores que mais protagonizaram entre os anos de 1960 e 2024. A partir de agora veremos os 10 atores que mais atuaram, produziram, dirigiram e tiveram participações em outros filmes. Veremos os seus principais filmes. A exibição dos atores será por ordem alfabética. Arnold Schwarzenegger. Nascido em 30 de julho de 1947, em Thal, Estíria, na Áustria. Começou como fisiculturista, e depois se tornou ator em 1969, atuando como protagonista do filme Hércules em Nova York. Se tornou o 38º governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, entre os anos de 2004 a 2011. Seus principais filmes são o personagem Conan, em 1982 e em 1994. A saga Exterminador do Futuro, em 1984, 1991, 2003, 2015 e 2019. Comando para Matar, em 1985. O Predador, em 1987. O Vingador do Futuro, em 1990. True Lines, em 1994. Queima de Arquivo, em 1996. Fim dos Dias, em 1999. Efeito Colateral, em 2002. Atuou também com participações em outros filmes como Os Mercenários, por exemplo. Bruce Willis. Walter Bruce Willis, nascido em Idar-Oberstein, Alemanha, em 19 de março de 1955. Quando criança, seus pais, por serem norte-americanos, voltaram a morar nos Estados Unidos. Sua primeira participação como ator foi o seriado A Gata e o Rato, entre 1985 e 1989. Seu primeiro filme foi Encontro às Escuras, em 1987. Logo após, fez o primeiro filme da saga, Duro de Matar, em 1988, e os demais, em 1990, 1995, 2007 e 2013. Outros grandes filmes são O Último Boy Scout, em 1991. Os 12 Macacos, em 1995. O Chacal, em 1997. Armagedon, em 1998. O Sexto Sentido, em 1999. Lágrimas de Sol, em 2003. Substituto, em 2009. Red 1, em 2010. E Red 2, em 2013. Alma de Assassino, em 2023, entre outros filmes. Clinton Eastwood. Clinton Eastwood Jr. nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 31 de maio de 1930. Além de ator, é cineasta, diretor, produtor e compositor. No começo atuava em filmes de faroeste, e seu primeiro filme foi em 1964, denominado Por um Punhado de Dólares. Depois, os filmes Por uns Dólares a Mais, em 1965. Três Homens em Conflito, de 1966.
A Marca da Forca, em 1968. Os Aventureiros de Ouro, em 1969. A partir dos anos 70, começa com gêneros de ação e policial, como o filme Perseguição Implacável, em 1971. Magnum 44, em 1973. Sem Medo da Morte, em 1976. Fuga em Alcatraz, em 1979. Impacto Fulminante, em 1983. Na Linha de Fogo, em 1993. Cowboys do Espaço, em 2000. Gran Torino, em 2008. Cry Macho, em 2021. Entre outras grandes obras. Denzel Washington. Denzel Reis Washington Jr. nasceu em 28 de dezembro de 1954, em Nova York, Estados Unidos. Começou sua carreira no teatro, onde atuou em apresentações na Off-Broadway. No cinema, seu primeiro filme foi Carbon Copy, em 1981. Depois, ingressou em uma série médica denominada Saint Elsevere, entre 1982 e 1988. Suas principais atuações nos filmes foram Cry Freedom, Um Grito de Liberdade, em 1987. Tempo de Glória, em 1989. Sem Limite para Vingar, em 1991. Malcolm X, em 1992. Maré Vermelha, em 1995. Coragem sob Fogo, em 1996. Nova York Sitiada, em 1998. O Colecionador de Ossos, em 1999. Um Ato de Coragem, em 2002. Chamas da Vingança, em 2004. O Sequestro do Metrô 123, em 2009. O Livro de Eli, em 2010. E a trilogia O Protetor, em 2014. Em 2018. E em 2023. Harrison Ford. Nasceu em 13 de julho de 1942, em Chicago, Estados Unidos. Filho de pai irlandês e mãe judia russa, frequentou a faculdade de inglês e filosofia. Seu primeiro filme foi Loucuras de Verão, em 1973. A partir de 1977, ele começa a participar da saga de Star Wars, Guerra nas Estrelas. O segundo filme, em 1980. E o terceiro filme, em 1983. Ele protagoniza uma saga como o personagem Indiana Jones. O primeiro filme é em 1981. Seguindo com o filme de 1984. Depois o filme de 1989. O quarto filme em 2008. E por último o filme de 2023. Outros importantes filmes são Jogos Patrióticos, em 1992. O Fugitivo, em 1993. Perigo Real e Imediato, em 1994. Força Aérea 1, em 1997. Firewall, Segurança em Risco, em 2006. Território Restrito, em 2009. E o filme, Chamado da Floresta, em 2020. Kevin Costner. Kevin Michael Costner nasceu em Leawood, na Califórnia, em 18 de janeiro de 1955. É ator, cineasta, produtor e músico. Tem bacharelado em artes pela Universidade do Estado da Califórnia. Estreou no cinema em 1982, fazendo uma participação no filme Esquadrão de Cassino. Seus principais filmes foram Os Intocáveis, em 1987. Sem Saída, também em 1987. Campo dos Sonhos, em 1989. Dança com Lobos, em 1990. Robin Hood, em 1991. O Guarda-Costas, em 1992. O Segredo das Águas, em 1995. O Mensageiro, em 1997. O Mistério da Libélula, em 2002. Anjos da Vida, em 2006. Instinto Secreto, em 2007. 3 Dias para Matar, em 2014. Estrada Sem Lei, em 2019. Deixe-o Partir, em 2020. Mel Gibson.
Malcolm Cille Gerard Gibson nasceu em Peekskill, Nova York, em 3 de janeiro de 1956. Além de ator, é diretor de cinema, produtor e roteirista. Seu primeiro filme como protagonista foi Tim, em 1979. No mesmo ano, ele lança sua trilogia denominada Mad Max. Seguido, em 1991 pelo segundo filme. E em 1985, finaliza com o terceiro filme. Outra grande cartada do ator é o filme Máquina Mortífera, em 1987. Daí por diante se torna uma tetralogia, em 1989, com o segundo filme. O terceiro filme, em 1992. E o quarto filme, em 1998. Outros importantes filmes são O Preço de um Resgate, em 1986. Era América, em 1990. Eternamente Jovem, em 1992. Coração Valente, em 1995. O Troco, em 1999. O Patriota, em 2000. Fomos Heróis, em 2002. O Fim da Escuridão, em 2010. Plano de Fuga, em 2012. O Gêmeo e o Louco, em 2019. Força da Natureza, em 2020. Sylvester Stallone. Sylvester Gardenzio Stallone nasceu no dia 6 de julho de 1946, na cidade de Nova York. Além de atuar, é diretor de cinema e roteirista. Começou no cinema em 1974, com o filme Os Lordes de Flatouche. A fama veio com a saga do boxeador Rocky Balboa. O primeiro filme foi em 1976. Já o segundo foi no ano de 1979. O terceiro em 1982. Em 1985 seguiu com o quarto filme. O quinto em 1990. Depois de um certo tempo veio o sexto em 2006. E no ano de 2015, o filme passa a ser chamado de Creed. E em 2018, o filme Creed 2. Outra saga foi a do soldado John Rambo. Em 1982, foi o primeiro filme. No ano de 1985, o segundo. O terceiro filme, em 1988. O quarto filme da saga foi em 2008. E em 2014, o quinto filme. É protagonista de outra saga, denominada Os Mercenários, com 4 filmes. E uma trilogia, chamada de Rota de Fuga. Outros grandes filmes são Stallone Cobra, Falcão, Campeão dos Campeões, Risco Total, Assassinos, Daylight, Detox e o filme Samaritano. Tom Cruise. Thomas Cruise Mapoter nasceu em 3 de julho de 1962, na cidade de Syracuse, Nova York. É ator e produtor de cinema. Começou no cinema em 1981, no filme Taps, Toque de Recolher. Porém, como protagonista, foi no filme A Lenda, de 1985. Sua fama começa com o filme Top Gun, em 1986. E no ano de 2022, lançou Top Gun, Maverick. Tom Cruise é protagonista da saga Missão Impossível, em 1996, o primeiro filme. No ano de 2000, o segundo. Em 2006, o terceiro. O quarto filme, em 2011. Em 2015, segue o quinto filme. O sexto em 2017. Já em 2023, o sétimo, parte 1. Os demais filmes são Nascido em 4 de julho, Dias de Trovão, Jerry Maguire, Rain Man, O Último Samurai, Colateral, Guerra dos Mundos, Operação Valkyria, Jack Reacher, Oblivion, No Limite do Amanhã e Jack Reacher 2. Will Smith. Willard Carroll Smith nasceu na Filadélfia, em 25 de setembro de 1968. Começou sua carreira em um seriado de televisão, denominado Um Maluco no Pedaço, entre os anos de 1990 a 1996.
Estreou no cinema, em 1995, com o filme Bad Boys. Depois, Bad Boys 2, em 2003. E Bad Boys 3, em 2019. Em 1996, o filme Independence Day. Fez os filmes MIB, Homens de Preto, em 1997, em 2002 e em 2012. No ano de 1998, Inimigo do Estado. Em 2000, Lendas da Vida. Eu, Robô, em 2004. A Procura da Felicidade, em 2006. Em 2007, Eu Sou a Lenda. Depois da Terra, em 2013. Um Homem entre Gigantes, em 2015. Projeto Gemini, em 2019. E o filme de 2022, Emancipação. A história do cinema brasileiro. Com o surgimento do cinema no final do século XIX, na França, pelos irmãos Lumière, o cinema brasileiro tem sua primeira sessão no dia 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, onde foram exibidos pequenos filmes sobre as cidades europeias. O primeiro filme gravado no Brasil, em 1897, foi Uma Chegada de um Trem, em Petrópolis. Porém, foi o filme dos irmãos Pascoal e Afonso Segreto, uma gravação mostrando a Baía de Guanabara, em 19 de junho de 1898, que é considerado como o marco do cinema nacional. É por isso que essa data ficou marcada como o Dia do Cinema Brasileiro. No ano de 1908, o cineasta Antônio Leal apresenta o filme de ficção Os Estranguladores, de 40 minutos. Já no ano de 1914, Francisco Santos exibe o primeiro longa-metragem, O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de projeção. Nos anos 30 foi criado o primeiro estúdio cinematográfico do Brasil, a Cinédia. Suas produções mais importantes são Limite, em 1931. A Voz do Carnaval, em 1933. E Ganga Bruta, em 1933. Em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, é fundada a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica. Os principais atores foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Suas principais produções são Moleque Tião, de 1941. Tristezas Não Pagam Dívidas, em 1944. E Carnaval no Fogo, de 1949. No ano de 1949, foi criado a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Mazzaropi foi seu artista de maior sucesso. E a maior produção da produtora foi o filme O Cangaceiro, 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. O cinema novo. Este novo estilo do cinema nacional focava em temáticas político-social, tendo como filmes principais Rio 40 Graus, em 1955. O filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. E o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968. Em 1969 é criada a Empresa Brasileira de Filmes, também chamada de Embrafilme. Era financiada pelo governo e findou suas produções em 1982. Suas maiores películas são O Bandido da Luz Vermelha, A Viúva Virgem, Dona Flor e seus 2 maridos, e entre outros, os filmes dos Trapalhões. Na década de 80, os filmes mais vistos foram O Homem que Virou Suco, o filme Django e Pichote, A Lei do Mais Fraco. Nos anos 90, tivemos os filmes Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1994. O Quatrilho, em 1995. O Que é Isso, Companheiro, em 1997. E o grande filme Central do Brasil, em 1998. A partir do século XXI, o cinema brasileiro desenvolveu novas formas de fazer cinema, e teve o reconhecimento no cenário mundial cinematográfico. Como exemplo, temos O Alto da Compadecida, Cidade de Deus, de 2002, Carandiru, em 2003, Tropa de Elite, em 2007. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos.
Deixa seu comentário. O cinema sempre foi, e sempre será uma forma de trazer entretenimento, diversão e bem-estar. Pois, é uma das artes mais ecléticas que existe, trazendo diversos gêneros, como os filmes de ação, aventuras, infantis, comédias, romances, dramas, suspense, terror, entre outros segmentos aqui retratado neste conteúdo, como também, no vídeo anterior. Esperamos que estejam gostando dos diversos assuntos retratados neste canal. Desde já agradecemos a audiência. Grande abraço, e até o próximo vídeo.